que nos leva das trevas à luz. Paz do Senhor, irmãos. Estamos de volta para trazer uma mensagem doutrinária ao seu coração nessa noite. Para nós é sempre uma alegria estar me dirigindo aos irmãos. Espero que você tenha tido um dia abençoado, um dia edificante, e você possa então fechar o seu dia, não é, com uma palavra de Deus ao seu coração. Quero convidá-lo a ler a palavra de Deus no profeta Naum. É um texto bem conhecido de nós, mas eu quero nesta noite trabalhar o versículo 7, vamos ler de 1 a 7, mas o versículo 7, destrinchá-lo, sabe, separar ele em 3 pontos, que vai trazer assim uma compreensão real do que o profeta está falando para o povo naquele contexto e de sua aplicação para nós, onde Deus vai revelar sua bondade em Jesus. Diz assim o texto sagrado: Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Ecosita. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Vamos orar? Pai querido, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em sua presença, de podermos adorá-lo, prestar culto ao Senhor em espírito e em verdade. Nesta hora estamos diante da tua palavra, e o desejo do nosso coração é que o Senhor fale a cada coração nesta noite para a edificação da tua igreja e principalmente glória do teu nome. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje, meus amados irmãos, é a fortaleza. A fortaleza. O texto, versículo 7, que é onde nós vamos nos apegar para a reflexão, diz que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. Fortaleza dá a entender uma estrutura onde as pessoas se abrigam e sentem-se seguras, uma estrutura onde o inimigo pode até lançar os seus dardos, suas armas, suas lanças, seus canhões, suas armas nucleares, porém, eles jamais conseguirão destruir ou matar aqueles que está guardados nesta fortaleza. E o profeta aqui então está dizendo exatamente que Deus é essa fortaleza, dando a ideia de proteção absoluta e estrutura de força e de manutenção da vida,
uma fortaleza. Eu queria começar dizendo, irmãos, depois de já ter falado alguma coisa, começar dizendo é engraçado, né? Passado, presente e futuro, eles não acontecem simplesmente. Nada acontece ao acaso. Nem o que passou, nem o presente, nem o futuro acontecerá ao acaso. A história é determinada pela vontade soberana de Deus. Guarde isso no seu coração. O nosso Deus, a quem servimos e que o profeta disse que é bom, ele é quem determina a história segundo a sua vontade soberana. Nada foge o seu controle, nada foge a sua vontade. Guarde isso. Qual a importância disso, pastor? Ora, você é servo de Deus, você é filho de Deus e, obviamente, sendo filho de Deus, você tem um lugar importante na história de sua existência, na história da existência da fé, da igreja, do povo de Deus e, obviamente, você está sob essa proteção, debaixo dessa fortaleza que é Deus e toda a sua história está debaixo do controle de Deus, que é soberano, e ele resolveu salvar você por sua graça através do seu Filho Jesus Cristo. Não é? O profeta Naum começa a sua mensagem com um hino, uma música. Esse texto que eu li, do verso 2 até o versículo 7, é um hino de louvor a Deus, que, digamos que ele vai exaltar a Deus e por conta do que Deus é, pela sua soberania sobre a história, pela sua condução na história e, obviamente, pelo seu caráter de Deus, que como Deus, ele faz uma aliança com o seu povo e ele não vai permitir, em hipótese alguma, que esta aliança seja quebrada. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele até vai dizer isso, né? Mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus não esquece dos seus por conta de sua aliança. Veja, eu disse há pouco que Deus tem o controle da história segundo a sua soberana vontade. E agora eu estou dizendo que ele não esquece dos seus. Você pertence a Deus, você é filho de Deus, você é um salvo. Deus não esquece de você por conta da aliança que ele fez com você. Ele não esquece de nós, o seu povo, por conta da aliança que ele fez com o seu povo. Essa aliança é a aliança que Paulo fala lá na carta aos Coríntios, no capítulo 11. É a aliança de sangue, a aliança no Calvário, derramando assim o sangue de Jesus para a redenção dos nossos pecados. Então, essas pessoas que estão dentro dessa aliança jamais serão esquecidas por Deus. Não importa as circunstâncias, não é? Por exemplo, foi falado, criticado na internet agora a morte da cantora, e alguns até, cadê o Deus dela? E ela não é crente, ela orou pouco e coisa dessa natureza. Nada foge o controle de Deus. Ela só foi-se porque Deus permitiu, era a hora, Deus estabeleceu, e amém, ele é Deus e ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, se nós formos analisar a coisa, nós vamos entender que ela hoje está melhor do que nós, porque a sua batalha terminou e a nossa continua. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu estou citando isso porque o texto aqui é exatamente esse. Deus tem uma aliança com Israel, e Israel está sofrendo sob as mãos dos assírios. Nínive, da Síria, melhor dizendo. E Nínive era a grande cidade de Síria, que todo mundo já sabe,
Jonas também profetizou sobre essa cidade. Na ocasião em que Jonas profetizou, o rei de Nínive se arrependeu, proclamou um jejum e Deus não julgou aquela cidade. Mas nesse episódio aqui a coisa então vai ter outro desfecho, porque o povo continuava, havia esquecido a misericórdia de Deus sobre eles e continuavam então sendo aquela cidade violenta, cidade de sangue, e isso refletia sobre o povo de Deus. Então, Deus estaria, então o profeta está avisando que Deus vai julgar e que iria suportar o seu juízo. Então ele começa a mostrar que Deus está no controle da história e que Deus é todo poderoso e que então o juízo não teria como não vir. E aí ele vai exatamente fechar dizendo: o Senhor é bom. E agora quando ele vai falar isso, ele está se dirigindo aos irmãos, ao seu povo, ao povo de Israel. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os seus, conhece aqueles que nele esperam. Então, Naum escreve para consolar esse povo. E eu estou querendo falar para você exatamente isso. Que o que se aplicava a Israel, hoje se aplica a nós através da redenção que nos foi dada por Jesus. Naum escreve para consolar o seu povo, afirmando então que os pecados de Nínive não ficariam impunes. Deus é Deus de aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Já tenho falado sobre isso na igreja, ensinado a vocês. A sua peleja, você não peleja sozinho. Deus é com você, a sua luta é a luta de Deus. Quem se levanta contra você, se levanta contra Deus. Quem persegue a igreja, persegue a Deus. É assim que funciona, porque nós somos o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Deus sendo Deus de aliança, Naum então escreve ao povo: o Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então eu quero que você, nesta noite, atente para a intensidade dessa mensagem. Não é? Eu tentarei destrinchar esse versículo em 3 pontos, para que você possa, então, perceber o que o profeta está passando para o povo de Deus e, claro, trazer isso para a sua vida, não é? E então eu quero começar dizendo o seguinte, trazendo então a intensidade dessa mensagem de Deus como fortaleza. A primeira coisa que você precisa entender é exatamente isso: Deus, o Senhor, não é um Deus qualquer. O Senhor é bom. Bom em si mesmo. Bom em si mesmo, é essencial. Independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias. Se for de juízo, Deus é bom. Se for de vitória, Deus é bom. Se for de momento ruim, Deus continua sendo bom. Nós estamos cantando já há um bom tempo, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E isso, então, reflete exatamente a essência da sua bondade. Jesus falando lá em Mateus capítulo 19, versículo 17, eu vou ler para você. Mateus 19, versículo 17, diz assim: e ele disse-lhes: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. E aí ele continua: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mas eu quero citar essa expressão: não há bom, senão um só, que é Deus. Então, o próprio Jesus, falando a respeito da bondade de Deus, ele faz essa afirmação: só há um ser que é de fato bom, que é Deus. Então ele é bom em si, ele é bom na sua essência. Tiago, falando na sua carta, ele vai dizer que a bondade de Deus é revelada em que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Deus é bom em todos os seus atos graciosos. Todas as ações de Deus, e meus amados irmãos, elas estão revestidas de graça, não é?
Por exemplo, até mesmo quando Deus nos disciplina, ele vai dizer lá em Hebreus: eu repreendo e castigo todo aquele que amo, e açoito todo aquele que chamo de filho. Então veja que o fato de, porventura, nós estarmos sob a disciplina de Deus, é exatamente revelando-nos que somos alvos de sua bondade. Não é? Eu diria que ele é bom em qualquer circunstância. O problema é que às vezes nós não compreendemos. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Então veja, ele está dizendo que Deus permite que todas as coisas que acontecem ao redor daqueles que amam a Deus, ou na vida daqueles que amam a Deus, não é? Visam um proveito, visa o bem da gente. Então, seja qual for a circunstância, o problema é que às vezes nós não entendemos, mas é a mais pura realidade. Então, é importante que tenhamos essa compreensão da bondade de Deus. Eu preciso enxergar essa bondade em toda a sua plenitude, para que eu me sinta seguro. Olha aí a ideia da fortaleza. Quanto mais eu fico ciente da bondade de Deus para comigo, quanto mais eu fico ciente da bondade de Deus para com o seu povo, eu me sinto seguro. Podemos então afirmar que de fato o Senhor é bom. Ninguém jamais se comparará a Deus em bondade. Jamais. Ocorre que muitas vezes nós somos questionadores. Nós achamos que a nossa metodologia, os nossos pensamentos são mais lógicos, são mais coerentes, que os caminhos que desejamos escolher, que estão à nossa frente, são mais plausíveis. Mas aí eu quero dizer a você uma coisa muito importante. A Bíblia diz assim, ó: há caminhos que ao homem parecem direito, mas seus fins são os caminhos de morte. De modo que é importante que nós atentemos para essa verdade. Deus é bom e na sua bondade ele traçou um caminho, uma direção, um alvo para você trilhar, para que então a bondade de Deus esteja sempre em ação na sua vida, para que isso possa fazer você sentir-se exatamente dentro de uma fortaleza. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A segunda discussão que quero fazer a respeito do texto, primeiro foi: o Senhor é bom. A segunda é em relação a nós. A primeira foi em relação a Deus. A segunda eu quero fazer em relação a nós. Porque, ora, não é que eu vou descartar Deus, é porque eu preciso então entender essas verdades e ter uma ideia real da minha segurança, da minha posição como servo de Deus, como ser humano cristão, não é? Eu diria que Jesus, quando disse assim: olha, aquele que ouve as minhas palavras é semelhante a homem que construiu sua casa na rocha, e veio o vento, e veio as chuvas, e veio as tempestades, mas aquela casa não se abalou, permaneceu firme. E a razão da firmeza daquela casa era estar alicerçada na rocha. E alicerçar na rocha era exatamente estar apegado e firmado na palavra de Deus. Então, o segundo ponto que eu quero destacar para você é: em relação a nós, Deus é fortaleza em dias de angústia. Por que eu quero destacar a questão de dias de angústia? Ora, porque é muito difícil para nós humanos reclamarmos ou questionarmos quando tudo está bem.
Muito difícil. Tem pessoas que esquecem de tudo, até mesmo de agradecer a Deus quando tudo está bem. Tem pessoas que esquecem até mesmo de vigiar a sua vida cristã perante Deus, perante a sociedade, perante as pessoas, quando tudo está bem. Mas que o momento da dor e da angústia desenvolve uma piedade absurda, às vezes até legalista, julgadora. Então, por isso eu enfatizo a questão de dia de angústia, porque é na angústia que nós então precisamos entender em que estamos amparados, aonde estamos guardados, onde nos refugiamos. Então, ele é fortaleza em dia de angústia. Eu diria que em situações especiais, o salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. No dia da angústia, quando a provação é intensa, lá no Salmo 91, versículo 15, se eu não me engano, ele vai dizer assim: estarei com ele na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Pare para pensar um pouquinho. Quando você estiver angustiado, lembre-se desse texto do Salmo 91, verso 15. Estarei com ele na angústia. Às vezes nós pensamos na angústia que estamos só. Às vezes nós nos sentimos abandonados. Mas a palavra de Deus, note que eu falei no início, aquele que ouve essas palavras é como alguém que construiu na rocha. Quando vem as tempestades, não se abala, está lá firme. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: estarei com ele na angústia. Não temos que nos sentir sozinhos, mesmo que estejamos em uma angústia intensa. O Deus dos céus, o Deus de aliança, aquele que tinha uma aliança com Israel e anunciava que ia julgar Nínive para cobrar de Nínive todo o mal feito a Israel, é aquele que também está conosco, tem uma aliança com você em Cristo. E mesmo que você tenha que passar por angústias, ele vai estar com você, ele vai estar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu diria que em situações de angústia, ele também é aquele que nos mantém a paz, nos mantém em paz. A paz, a paz que Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vos la dou como o mundo a dá. Ora, Jesus quer que exatamente nós entendamos a diferença da paz do mundo para a paz que ele deixa para nós. É que essa paz que ele deixa para nós, ela deve ser exatamente essa que em meio às tribulações, em meio às tempestades da vida, nós mantenhamos firme não só a confiança, como o nosso equilíbrio emocional. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o segundo ponto. Ele é uma fortaleza. Você tem um lugar em Deus para refugiar-se. Você tem lugar em Deus para abrigar-se. Não é? Eu poderia citar, por exemplo, Salmo 121. Eu vou ler o Salmo 121, que eu acho ele extraordinário. Eu vou ler 3 salmos para você, mostrando então a fortaleza que Deus é. E que o salmista tentou de todas as formas retratar essas verdades de Deus para nós. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olhe, o salmista está dizendo: o meu socorro. Se ele está falando de socorro, é porque ele entende que o momento é crítico, é de angústia, é de aflição. Mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Isso é robustez, isso é fortaleza. E veja o que ele vai dizer então, mais adiante. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não dormirá, não cochilará,
e não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, Ele é a tua sombra, a tua direita. E assim vai. Então, o salmista passou isso em vários salmos da Bíblia para o povo de Deus, e é claro que isso se aplica a nós. Salmo 46, olha o que ele diz. Não temeremos, versículo 2, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegam na cidade de Deus. Então ele diz, não temerei. Isso é ser forte, isso é ser robusto. Essa robustez não é humana. Essa robustez é baseada na confiança colocada em Deus. É isso que eu quero passar para você nessa noite. Da bondade, da questão de Deus em relação a nós. Nós não somos um povo vulnerável no aspecto de sermos derrotados. Nós somos vulneráveis no aspecto de sermos atacados e até atingidos. Mas em hipótese alguma seremos derrotados, porque o Senhor é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a segunda coisa que eu quero dizer a você é exatamente isso. Deus, o Senhor é bom. A sua bondade, ela é parte da sua essência. E todos os seus atos para conosco é de graça e bondade. Nada se compara a Deus em bondade. Segundo, Ele é uma fortaleza onde nós podemos, de fato, nos abrigar, nos acomodar, descansar, esperar, porque jamais Ele falhará conosco. E por fim, para fechar nossa reflexão de hoje, Deus é sempre conosco. Como nós podemos afirmar que Deus é sempre conosco? Ora, o texto diz, conhece aqueles que nele se refugiam. Algumas traduções dizem, conhece aqueles que nele espera. Ora, esperar em Deus é refugiar-se em Deus, é abrigar-se em Deus, é esperar que Deus haja, é esperar que Deus tome a devida providência. Então, é uma outra verdade que você precisa guardar a respeito de Deus. Ele é um Deus conosco. Não é? Até falei a semana passada da questão de Deus ser sempre presente. E Ele é a ponto de nos conhecer, conhecer as nossas necessidades, conhecer as nossas fraquezas, não é? Por isso o apóstolo Pedro vai dizer, lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Deus conhece você. E Ele está sempre conosco, cuidando das necessidades básicas da nossa existência, nos mínimos detalhes. Eu costumo sempre fazer menção, e vou fazer novamente, de que a bondade de Deus é presente de forma plena e constante quando nós olhamos para toda a obra criada. Tudo isso que nós desfrutamos na terra foi toda uma infraestrutura que Deus criou para poder colocar o homem nela. Verdade é que os males que nessa terra acontecem foi exatamente porque o homem pecou e deu espaço para o diabo atacar-nos e reinar sobre este mundo. Mesmo assim, Deus não desistiu do seu povo e enviou Jesus Cristo para nos resgatar das mãos do inimigo. Então Deus conhece toda a estrutura que Ele cuidou com o propósito de suprir todas as nossas necessidades nos mínimos detalhes. Ele é conosco, cuidando de nossas necessidades. Ele é conosco, permitindo que tenhamos comunhão com Ele. Já parou para pensar na grandeza desta experiência? Ter comunhão com Deus.
Ou seja, poder conversar com Deus, apresentar a Ele seus traumas, suas dores, seus sofrimentos, apresentar a Ele suas alegrias, poder falar com Ele, comunhão, compartilhar o seu ser com Ele e desfrutar do ser de Deus na sua existência. Tudo isso faz parte da comunhão com Ele. Então, isso é que nós podemos chamar de Deus conosco, um Deus que nos conhece profundamente. Por isso que ele diz, conhece aqueles que nele esperam, porque há uma relação de aproximação. Enquanto que muitas pessoas estão distantes de Deus, a ideia é que nós nos aproximemos cada vez mais, para que possamos desfrutar dessa comunhão. Ele permite, ele se dá, ele dá essa permissão a você de ter comunhão com Ele. Você pode falar com Deus, chegar à presença de Deus. Por fim, Ele é um Deus presente também guardando-nos. Não é? O guardar aí é, como Jesus disse para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te agasalhar como uma galinha agasalha os seus pintinhos. Então, podemos citar o Salmo 91 novamente. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O Salmo 121 vai dizer: o Senhor guardará do todo mal. Ele guardará a tua entrada e guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Ele é de fato Deus conosco. Quando Jesus foi anunciado pelo anjo que dá do seu nascimento, o anjo disse exatamente isso. Será ele chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. De modo, meus amados irmãos, que, mais uma vez, falando com base nesse texto de Naum, nós podemos e devemos manter firme a nossa confiança, porque Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Qualquer tipo de adversidade, sofrimento, perseguição, seja qual for, que temos que enfrentar, que tenhamos que enfrentar, enfrentemos, porque Deus nunca deixará de ser bom. Ele é o Deus de aliança, e você tem uma aliança com Deus. A sua bondade vai sempre estar presente na sua existência, na existência de cada um de nós. Não é? Isso deve ser sempre visto por nós como uma força, para que entendamos que Ele de fato é nossa fortaleza. É aquele que nos robustece, nos enche de vigor, de esperança para a peleja, porque sabemos que Ele está conosco sempre. Nunca, jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Mantenhamos firme a nossa confiança. Esse é Deus. Deus que não muda. Que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu comecei falando também dizendo que passado, presente e futuro não foge ao controle de Deus. Tudo está debaixo do seu controle. Mantenhamos firme a nossa confiança, porque o que estamos vivendo hoje está sob o controle de Deus. No momento apropriado, nos tirará dessa condição, nos fará vitoriar para a glória dele e para a nossa alegria. Fortaleça-se nele e saia daqui esta noite exatamente com essa convicção: o meu Deus é bom, uma fortaleza nos dias difíceis, e Ele me conhece, porque eu nele espero. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos consola, que nos fortalece, que nos faz te conhecer melhor, e assim robustece a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança. Bendito seja o Teu nome, pelo que o Senhor é para nós, apesar de nós. Receba nossa gratidão, Pai. E, ó Deus, nos dê direção, discernimento e capacite-nos a cada dia viver esses dias difíceis com hombridade, com confiança, com esperança, porque temos plena certeza que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E como diria o Teu servo, o meu Redentor vive,
e por fim se levantará sobre a terra. Obrigado, Pai Santo. Eu te louvo e te bendigo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.